Segurança em Deus. 7 lições bíblicas para confiar e prosperar em todas as situações. 1. A fé de Abraão. Confiança inabalável. Pergunta: como a fé de Abraão pode nos ensinar a confiar em Deus? Resposta: Abraão é um modelo de fé inabalável em Deus. Quando Deus o chamou para deixar sua terra natal e ir para uma terra desconhecida, Abraão obedeceu sem questionar, mostrando uma confiança total no plano divino. Em Gênesis 12, 1 a 4, lemos sobre a disposição de Abraão de seguir a direção de Deus, mesmo sem saber para onde estava indo. Além disso, quando Deus pediu a Abraão que sacrificasse seu filho Isaque, Gênesis 22, 1-19, ele obedeceu, crendo que Deus tinha um propósito maior e que, de alguma forma, proveria. Essa história nos ensina que, mesmo quando as instruções de Deus parecem incompreensíveis ou difíceis, devemos confiar que Ele tem um plano perfeito para nós. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, saindo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu, sem saber para onde ia. Hebreus 11, 8, 2. A perseverança de Jó. Resiliência em tempos de adversidade. Pergunta: o que podemos aprender com a história de Jó sobre prosperar em tempos de adversidade? Resposta: Jó é um exemplo poderoso de perseverança e resiliência. Ele perdeu todos os seus bens, filhos e saúde, mas nunca perdeu a fé em Deus. Em Jó 1:21 ele diz: nu saí do ventre de minha mãe, e nu voltarei. O Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Mesmo quando sua esposa e amigos o encorajaram a abandonar sua fé, Jó permaneceu firme. No final, Deus restaurou tudo o que Jó havia perdido, dobrando suas bênçãos. Jó 42, 10, 17. A história de Jó nos ensina que, mesmo nas piores adversidades, a perseverança e a confiança em Deus são essenciais. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Tiago 1, 12. 3. A sabedoria de Salomão. Confiar em Deus para guiar nossas decisões. Pergunta: como a sabedoria de Salomão pode nos ajudar a tomar decisões sábias? Resposta: Salomão é conhecido por sua sabedoria, que pediu a Deus ao invés de riquezas ou poder. Em 1 Reis 3, 5, 14, Deus apareceu a Salomão em um sonho e lhe disse para pedir o que quisesse. Salomão pediu sabedoria para governar seu povo com justiça, e Deus não só lhe concedeu isso, mas também lhe deu riquezas e honra. A sabedoria de Salomão é demonstrada em histórias como a do julgamento de 2 mulheres que reivindicavam ser a mãe de um bebê. 1 Reis 3, 16, 28. Salomão sugeriu dividir o bebê ao meio, revelando a verdadeira mãe pela sua disposição de renunciar ao bebê para salvar sua vida. Este exemplo nos ensina a buscar a sabedoria de Deus em nossas decisões diárias, confiando que Ele nos guiará corretamente. Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedida. Tiago 1:5. 4. A coragem de Daniel. Confiar em Deus em meio ao perigo. Pergunta: o que a história de Daniel nos ensina sobre confiar em Deus em situações perigosas? Resposta: Daniel é um exemplo de coragem e fé em meio ao perigo. Mesmo sabendo que orar a Deus poderia levá-lo à cova dos leões, Daniel continuou a orar 3 vezes ao dia, como era seu costume. Daniel 6:10. Quando foi lançado na cova dos leões, Deus enviou um anjo para fechar a boca dos leões e protegê-lo. Daniel 6:22. A coragem de Daniel em manter sua fé, apesar das ameaças, mostra que confiar em Deus pode nos sustentar mesmo nas situações mais perigosas. Meu Deus enviou seu anjo e fechou a boca dos leões para que não me fizessem dano, porque foi achada em mim inocência diante dele. Também contra ti, ó rei, não cometi delito algum. Daniel 6:22. 5. A confiança de Davi.
enfrentando gigantes com fé. Pergunta: como a confiança de Davi ao enfrentar Golias pode inspirar nossa fé? Resposta: Davi, um jovem pastor, enfrentou o gigante filisteu Golias com uma confiança inabalável em Deus. Armado apenas com uma funda e 5 pedras, Davi recusou a armadura do rei Saul, confiando que Deus o protegeria. Em 1 Samuel 17, 45-47, Davi declara: Tu vens contra mim com espada e com lança e com escudo. Eu, porém, vou contra ti, em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Davi derrotou Golias com uma pedra, demonstrando que a fé em Deus é mais poderosa do que qualquer arma ou força física. Esta história nos encoraja a enfrentar nossos próprios gigantes com confiança em Deus, sabendo que Ele está conosco e nos dará a vitória. 6. A obediência de Noé. Confiar no plano de Deus, mesmo quando não faz sentido. O que a história de Noé nos ensina sobre confiar em Deus, mesmo quando não entendemos seus planos? Resposta: Noé é um exemplo de obediência e fé inabalável. Deus lhe ordenou que construísse uma arca para salvar sua família e os animais do dilúvio, mesmo quando não havia sinal de chuva. Gênesis 6, 13 e 22. Noé obedeceu a Deus sem questionar, e sua fé salvou a humanidade e a vida na terra. Em Hebreus 11, 7, lemos: Pela fé, Noé, divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação da sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem pela fé. A história de Noé nos ensina a confiar em Deus e obedecer aos seus comandos, mesmo quando não entendemos totalmente o plano dele. 7. A esperança em Cristo. Confiança na promessa da salvação. Pergunta: como a esperança em Cristo nos ajuda a prosperar espiritualmente? Resposta: Jesus Cristo é a nossa esperança e segurança final. Sua vida, morte e ressurreição nos proporcionam a promessa de vida eterna e salvação. Em João 14, 1, 3, Jesus conforta seus discípulos dizendo: Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito. Vou preparar-vos lugar. Esta promessa nos dá confiança e força para enfrentar qualquer situação, sabendo que nossa esperança está firmada em Cristo. Em momentos de dúvida e dificuldade, lembrar das promessas de Jesus nos ajuda a manter a fé e a encontrar segurança e paz. Estas 7 lições bíblicas nos mostram que confiar em Deus é fundamental para prosperar em todas as situações. Seja através da fé, perseverança, sabedoria, coragem, confiança, obediência ou esperança, cada exemplo bíblico oferece um caminho para encontrar segurança e prosperidade em nossa jornada de fé. Confiar em Deus não só nos ajuda a enfrentar os desafios da vida, mas também nos proporciona um senso profundo de propósito e paz.